Agora, vamos retomar a nossa correção de atividades. No rol de 20 exercícios, vamos agora corrigir o 12º dessa lista. Eu tenho aqui a função h de x, que é igual a x mais 1 sobre e elevado a x. E eu quero saber qual é o valor dessa derivada. Já coloquei a resposta aqui, mas vamos verificar como faço esse processo de derivação passo a passo. Essa é a nossa função. E a gente sabe que nós temos aqui a função u e a função v, e nós vamos fazer a derivação. Então, sempre eu vou começar escrevendo o denominador. Escreve o denominador vezes deriva o numerador. A derivada de 1 é 0, de x é 1. Toda vez que eu tenho x elevado à potência 1, a derivada é o número que acompanha. Então, u. Escreve vezes deriva, menos da fórmula deriva. A derivada de e elevado a x é ele mesmo, vezes escreve. Então, eu escrevi x mais 1. Sempre sobre o denominador ao quadrado. Então, e elevado a x ao quadrado. Daí, nós vamos resolver a multiplicação. E elevado a x vezes 1, ele mesmo. Agora, o jogo de sinal e distributiva. Menos vezes mais, menos. E elevado a x vezes x, x e elevado a x. Menos e elevado a x vezes 1, ele mesmo, sobre o denominador ao quadrado. Aqui já percebe que foi feito o corte do positivo com o negativo e sobrou menos x e elevado a x, sobre e elevado a x ao quadrado. Aqui tem 2 e elevado a x, aqui tem 1. Então, eu cortei o 1 de cima com um dos dois de baixo. O que sobrou? Menos x e elevado a x, que é a nossa resposta. Na questão 13 do rol, nós temos o seguinte: menos 2 seno de x mais e elevado a x. Menos 2 é coeficiente, eu não derivo, escrevi. Então, menos 2 vezes, menos 2 vezes. A derivada de seno de x é cosseno de x. Então, essa primeira parte já foi resolvida. Mais a derivada de e elevado a x, que é ele mesmo. Pronto, resolvi minha questão derivando a função y. Agora, na 14, ele pede para calcular o limite da função com x tendendo a menos 2. O x tendendo a menos 2, limite de uma função, basta colocar menos 2 no lugar de x. Então, menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 5 vezes menos 2, mais 4. Daí, nós vamos ter menos ao cubo dá menos, com menos de fora do parênteses, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, 4, menos vezes menos mais, 5 vezes 2, 10, mais 4. Daí nós temos menos vezes menos mais 8, 3 vezes 4, 12, 10 mais 4, 14. 14 com 20, 34, e essa é a nossa resposta. A questão 15 diz assim: eu tenho x ao quadrado menos 81 sobre x menos 9. E a minha função, o x tende a 9. Então, essa função que nós temos, se eu fizer a substituição da forma em que está, vai dar 0 sobre 0. Mas eu lembrei que x ao quadrado menos 81, eu posso escrever como produto da soma pela diferença. Se eu posso tirar a raiz de x ao quadrado, que é x. Se eu posso tirar a raiz de 81, são dois termos. Então, é o quadrado da raiz menos o produto da soma pela diferença, né? Com valores das raízes. Aquilo que é repetido eu posso cortar. Sobrou, então, o limite de x mais 9 com x tendendo a 9. Agora, como minha função está simples, eu posso fazer a substituição. 9 mais 9, 18. Esse é o valor do limite da minha função. Em uma função parecida com o exercício que nós já fizemos, nós vamos substituir agora meio. Então, eu vou ter menos meio ao cubo, mais 3 vezes meio ao quadrado, menos 5 vezes meio, mais 4. Resolvendo por partes. 1 ao cubo, 1, 2 ao cubo, 8, menos vezes mais, menos. 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 3, menos 5 sobre 2, fazendo a multiplicação, mais 4, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, eu tenho
menos 1/8, mais 3/4, menos 5 sobre 2 mais 4. Tirei o mínimo e obtive o resultado de 17 sobre 8. Então, esse é o valor da resultante da questão limite. Agora, nós queremos saber o valor representativo do limite da função. Então, ele me deu a função e ele quer que essa função com x tendendo a 2, ou o limite da função no ponto 2, que é o mesmo significado. Quando eu fiz a substituição do 2 aqui, ó, 2 ao quadrado 4, menos 2 vezes 2, 4, mais 5, 2 menos 3, menos 1. Eu percebi que eu não tenho 0 sobre 0, e sim o número menos 5. Então, pode ser realizado assim a função, a minha função, o limite da minha função. A questão 18, o valor numérico do limite da função com x tendendo a 5 é. Da mesma forma que é uma questão que nós fizemos anteriormente, x ao quadrado menos 25, eu posso escrever o produto da soma pela diferença. Raiz quadrada de x ao quadrado é x, raiz quadrada de 25 é 5. Então, produto da soma pela diferença. Fiz a simplificação pelos números comuns, pelos números iguais, sobrou x mais 5. Então, o limite de x mais 5 com x tendendo a 5 é, substitui o valor de 5 no lugar de x e eu encontro a resposta. O valor dessa questão, a resposta dessa questão é 10. E na nossa penúltima questão do rol, eu tenho minha função, muito parecida com o que nós vimos anteriormente, numa das questões. Ele falou que ele quer o limite da função no ponto 3. Vou substituir a função 3 ao quadrado 9, menos 2 vezes 3, 6, mais 5, sobre 3 mais 3. Então, 9, menos 6, 3, 3 mais 5, 8. 3 mais 3, 3, 6, 8 terços, simplificando 4 terços. E a nossa última questão diz o seguinte: para verificar se uma função ela é contínua em um determinado ponto P, é necessário observar algumas características. São elas: eu já deixei selecionada a questão correta. Existir o P de F, ou F de P. Significa que na minha função, onde tiver x, eu vou colocar o valor de P a qual ele está atendendo. Se existir o limite da função, então a partir dos limites laterais, o limite tendendo à direita e à esquerda, e se o limite da função ele for igual a F de P, quando eu pego a minha função e vou substituir P no lugar de x. Então, esta é a alternativa correta, e assim fizemos a correção do nosso rol de 20 questões da avaliação de segunda VA. Agora vamos lá para derivadas de funções superiores.